Não tem mais muito, né, Rocha? É isso. O Morosini vai pegar o microfone, vai olhar o regimento ponto por ponto, vai poder tirar as dúvidas que porventura surjam. Lembrando que não é deliberativo, ele é mais informativo. Mas, obviamente, se vocês quiserem compartilhar algum ponto, isso daqui a gente podia rever no futuro, ou olha, vamos ver isso daqui, a gente pode levar em consideração e fica aí anotado para futuros e situações futuras. Tá bom? Vamos orar mesmo assentados. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, 1 Coríntios 12:1. Obrigado, Pai, pela exortação do apóstolo Paulo, a respeito dos dons, a respeito de não sermos ignorantes em relação aos dons que nós temos, e também Apocalipse 2:4, Pai, em que fala o que o Senhor tinha contra aquela igreja, que era eles terem deixado o primeiro amor. Senhor, nós estamos aqui porque nós Te amamos, nós tememos ao Senhor, nós um dia fomos apresentados a Cristo, seja pelo nosso pai, pela mãe, pelo avô, pelo pastor, e Cristo transformou a nossa história, e nós entendemos que existe um Salvador que reina, e que nós somos temporários aqui, estamos de passagem, e nós somos alcançados pelo Senhor, e o Senhor nos agraciou com dons e talentos, e por isso somos gratos. Mas nós queremos olhar para essas duas exortações com muito carinho, ó Pai, de que nós devemos não ser ignorantes quanto aos nossos dons. Então ajude-nos, ó Pai, a não sermos ignorantes quanto aos dons que o Senhor confiou a nós, para que nós possamos usá-los da melhor maneira possível, de acordo com o Teu querer. E também a exortação, Pai, de Apocalipse 2, em que nós não deixemos o primeiro amor. Se há entre nós, ó Pai, pessoas que, por motivos dos mais diversos, se distanciaram do primeiro amor, a começar por mim, ó Pai, que o Senhor nos traga o arrependimento, que o Senhor nos traga a correção, e que nós possamos voltar a desejar ardentemente alegrar ao Senhor e adorar ao Senhor, porque este é o lugar que o Senhor nos convida para estar. Abençoe em especial agora a sequência em que nós vamos observar ponto por ponto desse novo regimento, que a gente possa assimilar, ó Pai, aquilo que se espera e o espírito por trás daquilo que nós tínhamos como visão para atender, que esse regimento atenda. Que nós possamos tirar nossas dúvidas também, esclarecer, e aqueles, ó Pai, que vão assistir depois pelo vídeo, que eles também de igual modo possam ser abençoados e tirar as suas dúvidas. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Não cumprimentei. Som, ok? Não cumprimentei a todos, né, que estão aqui, mas então bom dia a todos. Neia, o pastor foi meio cruel com você, né? Mas eu conheço a Neia desde que ela chegou aqui. Então eu sou bem mais velho que ela. A Neia chegou no final da década de 70, começo de 80, vindo de Itararé, e cantava no coral. Vocês devem perguntar, está pensando, né? O Morosini, como é que ele entende de leis? Ele não é advogado, né? Há muito tempo atrás, eu fui eleito lá no conselho como secretário da igreja. Como secretário, a gente tinha que se inteirar das coisas, das leis da igreja, né? Tempos depois eu fui eleito presidente do presbitério, eu tinha que dirigir presbitério nas assembleias. E como presidente do presbitério, eu tive que me inteirar das leis. Tempos depois eu fui eleito vice-presidente da Igreja Nacional, da IPIB. E tempos depois eu fui nomeado como representante da diretoria na elaboração, na reforma das leis da igreja. Então todas as leis vigentes da IPI do Brasil, eu participei na elaboração. Então é com essa autoridade que eu estou dizendo, além da autoridade espiritual de ser presbítero, é com essa autoridade e conhecimento de lei que eu estou aqui. Sei tudo não, eu não sou Deus, né? Às vezes, e não sou computador também. Mas o que eu não souber, vocês podem ter certeza que eu vou procurar e vou depois dar um feedback, né? Se vocês repararem, no regimento interno, que vai ser daqui um pouco mostrado, o começo diz assim, cita as normas legais da IPI, da primeira IPIC, que somos nós, e da IPI do Brasil. E no final do regimento interno, da mesma forma. Então, antes de a gente ser primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba,
Nós somos Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em Curitiba. Então, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil tem suas leis, tem a Constituição, as igrejas locais têm seus estatutos que não podem ultrapassar a Constituição, né? Que não podem ultrapassar a Constituição. E dentro da igreja, com o seu estatuto, tem os departamentos internos que são regidos pelo regimento interno, né? O estatuto é aprovado pela Assembleia da Igreja, aqui, já foi aprovado. E o regimento interno é aprovado no Conselho. No sistema presbiteriano de governo, a autoridade reside nos concílios. E o Conselho é um concílio. E quando a igreja aqui aprova um estatuto, a gente encaminha para o presbitério, que é a nossa área, a área de jurisdição. A autoridade sobre nós está no presbitério. E eles verificam se não ultrapassou as leis da igreja. Então, nós temos um estatuto. E para que serve um estatuto da igreja, né? Ali diz que é para organizar e formalizar o funcionamento das pessoas jurídicas, mas o estatuto define regras, direitos e deveres dos membros, ele define a estrutura administrativa da igreja, né? E dentro do significado do estatuto pode estar essas palavras aqui: lei, ordenança, preceito, regulamento e regra. Daí vem o regimento. Se lá no estatuto ele define regra, direitos e deveres e a estrutura administrativa, o regimento é um conjunto de normas e regras e diretrizes que disciplinam o funcionamento do que está lá no estatuto, né? Então ele disciplina o funcionamento interno, no caso aqui do MMA, né? E estabelece as atribuições de cada um no MMA, o modo de direção e o relacionamento. Então, tem essa diferenciação aqui, né? E qual é a estrutura de um regimento interno, que é o mesmo de um estatuto, que é o mesmo de uma Constituição? Qual é o esqueleto de um regimento interno? Então, ele é composto por algarismo romano. Vocês passaram pelo banco de escola, sabem muito bem o que é algarismo romano. Números ordinais e números cardinais. Vocês sabem muito bem o que é número ordinal. Meu barbudinho preferido, o que é número ordinal, o que é número cardinal? Ninguém lembra, eu também não lembrava, tive que buscar, né? Número ordinal e número cardinal. Então vou dizer, ordinal vem de ordem, lembra assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, esse é número ordinal. E cardinal é quantidade, 10, 11, 12. E no regimento, e na estrutura de um regimento interno, até o artigo, vamos dizer assim, 9, usa ordinal. E a partir do 10 usa cardinal. Daí você me pergunta por quê? Eu não sei por quê, mas é assim. Então, eu acho que tem advogado por trás, mas tudo bem, né? Mas eu às vezes fiquei pensando por quê, né? Eu acho que se tiver um artigo 117, por exemplo, se você usar um ordinário é complicado, né? Você ficar falando 117º, é melhor falar 117, né? Na prática é isso, né? Então tá. E daí também é dividido em capítulos, artigos, incisos, alíneas e parágrafos, né? O capítulo ele é temático. Nós vamos falar agora no regimento interno sobre qual é o propósito do regimento interno. Então está lá o capítulo que se esmiuça nos artigos, né? O artigo é a unidade básica de articulação e organização, e caput é o enunciado principal. Caput é um termo latino, quer dizer cabeça, é a parte principal. Então, quando um artigo tiver inciso, o artigo em si é o caput de todo o arcabouço, né? Então, o inciso é subdivisão do artigo. É utilizado para enumerar, listar e detalhar regras que estão no caput, no artigo, né? E são as condições e possibilidades mencionadas no caput, como eu falei, né? E a linha, às vezes você precisa dividir, o inciso não abrangeu tudo o que precisa tratar. Para não ficar um negócio muito extenso e ser objetivo, a gente coloca a linha A, B, C, D, E, assim vai indo. Então é capítulo, artigo, inciso, a linha. E às vezes precisa de parágrafo. O que significa parágrafo no meio de tudo isso? É um desdobramento do artigo que serve para complementar o artigo
e às vezes restringir, que tem coisas que estão no artigo que nem todos podem fazer uso. Então ele restringe ou cria exceções na regra, em geral estabelecida no caput. Acho que ficou, para quem não é da área, às vezes complica um pouco, mas na hora, quando a gente vai mexendo, a gente vai entendendo, né? Isso, então vamos lá, para o capítulo, em algarismo romano aqui, ó, primeiro, do que trata esse capítulo? Ele trata da denominação, ele trata da sede, ele trata da duração e trata do propósito. De quem? De vocês, do MMA. Então o artigo 1º diz assim: o Ministério da Música e Adoração da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, tracinho primeira EPIC, nos artigos seguintes vai ser chamado primeira EPIC, denominado simplesmente MMA, nos artigos seguintes será denominado MMA, para não ter que repetir tudo aquilo que está ali no começo, é um ministério de apoio na missão da igreja com tempo e duração indeterminados. Né? Creio que não há dificuldade de entender, né? Daí vem seus parágrafos. Às vezes tem artigo que só tem um parágrafo, daí não coloca parágrafo primeiro, coloca parágrafo único. Tá? Mas aqui tem mais de um parágrafo. Parágrafo 1º, lembra que nós estamos tratando, olha o capítulo aqui, o tema, né? Com sede na Rua do Rosário, e segue o estatuto, lembra que eu falei no início? Estatuto da primeira EPIC, bem como as disposições legais da Igreja Presbiteriana Independente. Sempre que, se algum dia houver alguma controvérsia na lei, entre uma lei e outra, obedece-se à lei maior. Qual é a nossa lei maior? Constituição da IPI do Brasil, depois o Estatuto da Igreja. Se houver alguma controvérsia, mesmo que esteja escrito aqui, ela deve ser seguida, deve ser obedecida à lei maior. Se bem que isso passa no conselho, o conselho verifica isso, né? E ele não deixa acontecer essas coisas, né? A princípio. Parágrafo 2º, ainda do artigo 1º. O propósito do MMA é glorificar a Deus através da adoração e louvor. Lembrando que a adoração é o que Deus é e louvor é o que Deus faz. Com hinos e cânticos espirituais, motivando a igreja a prestar a verdadeira adoração. Então, o primeiro propósito de vocês aqui é glorificar a Deus. Se eu perguntar para a Néia, ela vai saber responder o que é glorificar a Deus. Né, Néia? O que é glorificar a Deus? Elevar a Deus através dos nossos atos e através da nossa adoração. Um significado de glorificar é enaltecer. Enaltecer quem? Deus. Né? Então vocês têm esse propósito espiritual. Às vezes a dinâmica do dia a dia não dá essa importância que vocês têm para a comunidade e para a igreja, né? Para a comunidade e para a igreja. Né? Com hinos e cânticos espirituais, motivando a igreja a prestar verdadeira adoração. Né? Parágrafo 3º. Quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês, por favor, me interrompam. Né? Parágrafo 3º. O MMA reunir-se-á... tem professor de português aqui? Gostou da ênclise ali, não? Da mesóclise ali? Reunir-se-á. Gostou da mesóclise? Reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre. E a presença de todos os membros do ministério é importante e qualquer ausência deve ser justificada. Então, aqui fala de eventos do MMA, como funciona o MMA dentro do seu propósito, né? E que vai ter, então, aqui, reunião ordinária do MMA uma vez por semestre, para deliberações gerais, ações e planejamento. Mais para frente vocês vão ver alguma coisa que está ligada a isso. Encontros de aperfeiçoamento técnico e comunhão, unidade e congraçamento entre vocês. Né? Isso é de suma importância, né? Suma importância. O parágrafo 4º diz assim: o MMA reunir-se-á extraordinariamente sempre que se fizer necessário. Às vezes surge alguma emergência que precisa de reunião. Então já está ali... escrito que é assim. Vamos para o próximo.
Daí agora nós pulamos o capítulo, vamos para o capítulo 2 dos objetivos. Vocês viram lá em cima no capítulo 1 tinha o propósito do MMA que tem o objetivo. Qual é a diferença entre objetivo e propósito? A princípio parece que é a mesma coisa, né? Qual é a diferença entre objetivo e propósito? A irmã ali do Pará ali, qual é a diferença? Manaus. Qual é a diferença entre objetivo e propósito? Você não é de Manaus? É. Mais macro. Em linhas gerais é isso mesmo, né? Então você vê que nós falamos, a princípio, quando você vê assim, parece que é a mesma coisa, né? Então o propósito é o porquê, né? É a razão de existir, ou a motivação profunda. Então, no propósito lá, vimos que a razão de existir do MMA é glorificar a Deus, né? E aqui o objetivo é o quê? O que com acento circunflexo. É onde se quer chegar de forma concreta. Então nós vamos no objetivo. Servir a igreja. Lá tem o propósito que é glorificar a Deus. E aqui dentro da glorificação a Deus é servir a igreja em seus eventos e celebrações, apoiando integralmente as atividades vinculadas à sua missão. E isso conjuntamente com o envolvimento dos demais ministérios. Creio que está claro isso aí, né? Vamos para o próximo. Artigo 3º, ainda dentro dos objetivos, oferecer capacitação aos seus membros, bem como a igreja exercer seus dons e talentos na área da música. Então vocês não têm só uma responsabilidade interna entre vocês, vocês têm que capacitar a igreja também, principalmente as questões de cântico, como cantar, essas coisas todas, de uma maneira prática, né? Parágrafo 1º, que os hinos e cânticos se encaixem com a visão da igreja e também preferencialmente alinhados com a pregação e liturgia. Às vezes canta-se cânticos que não tem nada a ver com o que está acontecendo no culto, né? Às vezes é um culto mais direcionado para alguma coisa e de repente tem um cântico lá que não tem nada a ver, né? Então, mas tem ali, preferencialmente, nem sempre você consegue alinhar tudo, né? Tá? Preferencialmente. Próximo, já pulamos para o 3º capítulo, que é da composição do MMA e suas competências. Quem faz parte e o que cada um faz, né? Artigo 4º, compõe o MMA o pastor de área, no nosso caso aqui é a pastora Priscila, o líder do ministério, no caso é o Rocha, a equipe de som e projeção, que eu acho que aqui está representado pelo Juca, lá em cima, e acho que o Giano, né? Equipe de som e projeção, instrumentistas, vários aqui, vocalistas, dirigente de louvor, todos nomeados por tempo indeterminado, com aprovação do pastor de área. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que estou... Vamos para o próximo? Então agora nós vamos começar. Volta um pouquinho, deixa eu só me situar. Estamos no artigo 4º, então vamos para o inciso. Volta. Agora avança, faz favor. Então a divisão do artigo 4º está aqui, os seus incisos, né, em algarismo romano. Inciso 1º. Atuação dos instrumentistas, vocalistas, dirigentes de louvor e do grupo de som e projeção possui caráter exclusivamente voluntário, não remunerado, não gerando vínculo empregatício, trabalhista ou previdenciário com a igreja nos termos da legislação vigente. Então, o serviço de vocês é um serviço voluntário e é um exercício de dons e talentos, é um chamado, é um ministério, né? Inciso 2º, o exercício da função de líder do MMA poderá ser remunerado ou voluntário, conforme necessidade e deliberação do conselho da igreja. Inciso 3º, na hipótese de remuneração do líder do MMA,
Sua atuação será formalizada por instrumento próprio, aprovada pelo Conselho da Igreja, não se confundindo com a atuação voluntária dos demais integrantes. Vamos para o próximo. Artigo 5º. A participação de músicos convidados externos, de quem não faz parte da igreja, às vezes há necessidade de chamar gente de fora, vamos dizer assim, ficará condicionada à autorização do líder do MMA, consciência do pastor de área. Próximo. Artigo 6º, agora nós vamos à competência. Compete ao pastor de área, compete à pastora Priscila. Sim. Técnico de som, pastor. O Alisson é remunerado. Volta ao anterior. Aí. Eu acho que está lá na administração da igreja, está essa norma aí, mas não está aqui. É que a gente pôs aqui, eu acho que você não deixa de ter sua razão, porque a gente trabalhou essa questão e não pôs isso, né? Tá, a gente vai levar em consideração isso, né? Artigo 6º. Não, vota no 5º? Tá, então vamos lá. Então nós vamos trabalhar. Próximo. Artigo 6º. Compete ao pastor de área a supervisão geral do MMA, pastorear os membros do MMA, convocar e dirigir juntamente com o líder as reuniões do MMA, inciso 3º, vamos para o próximo. Inciso 4º, apresentar ao conselho da igreja e ou ao pastor titular, juntamente com o líder, as ações de planejamento, as ações e o planejamento do ministério, sempre que se fizer necessário. Se vocês lembrarem lá atrás, no começo, a gente trabalhou essa questão de planejamento de reunião ordinária, a reunião ordinária do MMA, né? E dentro de uma das deliberações da reunião ordinária está isto, ações de planejamento do ministério. Inciso 5º, promover a integração do MMA com outros ministérios da igreja. Inciso 6º, admitir e demitir membros do MMA, prestando contas ao pastor titular da igreja. Então essas são as competências do pastor de área. Voltando aqui no caso do Betis, você vê, a gente se reuniu, não foi assim a toque de caixa, a gente se reuniu umas 5, 6, 7 vezes, passou pelo conselho, você vê, então está tão no automático a ação lá daquele sujeito que senta lá atrás, que a gente nem passou percebido isso, né? Aham. Então a gente falou, segundo a pastora Priscila, está mais vinculado à administração, mas não custa estar aqui. É pacificado, isso aí é matéria que não gera polêmica, né? Próximo. Compete ao líder. Lá nós falamos do pastor de área, agora ao líder, que é o Rocha, tá? Hoje é o Rocha, né? Isso aqui às vezes passam-se pessoas então hoje é o Rocha. Compete ao líder ser membro e ativo na igreja, em comunhão com Deus e frequentador regular dos cultos. O que os irmãos entendem aí? O que os irmãos entendem aí desse inciso primeiro? Por que tem que ser membro e ativo na igreja, em comunhão com Deus e frequentador regular dos cultos? Fala, Priscila. Lembrando que o MMA da primeira EPIC, então é ser membro, né? Ativo na igreja, em comunhão com Deus e frequentador regular dos cultos.
Se vocês lembrarem que eu falei do estatuto da igreja lá, o estatuto da igreja fala de direitos e deveres de membros da igreja, né? E dentro um dos direitos da igreja é ser participante da vida eclesiástica da igreja. E tem uma lei, naquelas nossas leis da IP do Brasil, que o conselho pode dar baixa do rol de membro pessoas que fiquem mais de um ano sem atividade eclesiástica na igreja. O cara some, faz um ano que não aparece, o conselho simplesmente caneteia e diz: esse cara não é mais membro da igreja, né? Então, esse é um aspecto, né, de ser membro e ser ativo. Mas eu vejo aqui, gente, mais do que isso. Eu vejo aqui uma coisa espiritual. Você vai glorificar a Deus com seus dons e ministério. Você vai conduzir a igreja no louvor e adoração. Se você não fizer parte do corpo de uma maneira integral, de ser uma pessoa que busca mais a Deus, você vai ter um meio que hipócrita aqui nesse púlpito, ou você querer ser um artista, querer se apresentar para a igreja como um mero artista, né? Não colocar o Espírito Santo em atividade. E eu gostaria que o pastor Paulo falasse um pouquinho também da questão espiritual e teológica desse inciso aqui. Aqui é significativo porque, até eu queria dizer isso, a gente está restringindo aqui. Então, hoje é o Rocha, amanhã, sei lá, o Giano conhece uma pessoa muito legal, que tem talento, que é boa, que é competente, que é gestora. Vamos colocar lá, né? Quando a equipe fez questão de frisar que é membro e ativo na igreja em comunhão com Deus, a gente está dizendo o perfil que a gente quer que seja essa pessoa. A gente, claro que valoriza a técnica, claro que valoriza o conhecimento e o know-how, tudo isso é fundamental, mas essencial é que seja alguém que faz parte do corpo de Cristo, que conhece a realidade, conhece as ovelhas, porque na nossa comunidade isso é importante. Pode ser que numa igreja de 10 mil membros, onde talvez o relacionamento não é tão próximo como é o nosso contexto, talvez esse inciso não seja tão significativo, mas para nós, como igreja histórica, nós queremos que o líder do ministério seja alguém que está em comunhão com Deus, ou seja, se por qualquer motivo, se ele é membro da igreja, ele está debaixo da disciplina da igreja. Se por qualquer motivo ele for afastado da comunhão por alguma atitude imprópria, considerada pelo conselho, vai colocar em xeque o papel dele como líder da igreja. Então, por trás disso está a pessoa que nós queremos que nos lidere no dia a dia, tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, porque nós consideramos isso essencial para a boa prática do ministério. A partir, diga, minha irmã. Não entendi. Aham. De uma forma geral, para fazer parte do MMA tem que ser membro. Mas ali existe, já passou um artigo ali que diz que às vezes são convidados externos com a anuência do pastor de área e o pastor titular. Pode haver convidados externos, mas não é membro do MMA. Ele vem participar no MMA, mas não é membro do MMA. MMA é um convidado. O MMA é membro da igreja, por causa desse inciso primeiro aqui, que é a questão espiritual, como eu vejo. Daí não se pode contratar alguém de fora para fazer essa função, a partir de hoje? Não, a princípio não. Contratar, a princípio, é só o líder de louvor, que pelo que foi lido ali, né? Que hoje, no caso, e não está aqui, mas está na área administrativa, a questão ali do som ali, né? Contratar é isso. É voluntariado, é chamado ao ministério. É ministério, é chamado de Deus. E creio que na Bíblia não trabalha muito essa questão de contratar chamado, né? Sim.
Não, mas daí chama-se. Aí é convidado externo, né? É convidado externo. Se no momento quiser dar uma oferta, é possível isso. Tá? É possível isso, mas não está legislado isso, mas é possível. Tanto é que quando a gente convida pregador de fora, a gente sempre costuma dar uma oferta. O cara se locomove, tem seus gastos, seus custos, né? Pastor. Para a irmã, na verdade, aqui a gente está falando especificamente do líder. É do líder, que hoje quem ocupa esse papel é o Rocha. Se o Rocha detectar que está faltando, ele quer começar a trabalhar com divisão de vozes, vamos dizer que não é a área dele, de especialização dele, e aí você tem uma sugestão de um nome que poderia ajudar em divisão de vozes, só hipoteticamente. Aí falou, Rocha, tem o fulaninho, o Pedrinho, ele é muito bom, ele não é membro da igreja, mas ele sabe muito de divisão de vozes e tal. Vamos contratar o serviço dele para uma tarde, ele ajudar a gente, e a gente vai dar uma oferta para ele e tal. O Pedrinho não é o líder. Aqui, esse artigo específico não está falando de qualquer pessoa, está falando de uma pessoa, que é o líder do ministério. Então, tudo que diz respeito nesses incisos, diz respeito ao líder do ministério. Então, se o Rocha, Deus chamou ele para a glória, e a gente tem que chamar um outro líder, ou a gente quer trocar o líder tem que considerar tudo isso aí. Agora, o Rocha, ele quer fazer isso no passado. Vamos fazer aqui um dia de treinamento em que a gente vai chamar pessoas específicas, a gente vai dar uma oferta. Está tudo bem, porque esse artigo não diz respeito a essas pessoas que estão prestando serviços ou tentando treinar o louvor. Diz respeito especificamente ao líder. O líder tem que ser membro, tem que ser ativo, tem que estar em comunhão com Deus e frequentador regular do culto. Se ele quiser ter algum tipo de apoio pontual para necessidades pontuais, aí não está nesse artigo aqui contemplado. Daí é um convidado que a gente traria. Rapidinho. Eu não sei se é isso que a Bruna falou. Sim. Não, aí não precisa, pode ser de fora. Esse caso aqui é o líder. No meu caso, em 2010, eu estava na Assembleia de Deus. E o pastor Meyer, com a pastora Priscila, me fizeram o convite. E eu me convidei. Olha, Tolho. Daí, o que aconteceu? Eu pedi uma carta de apresentação, ou recomendação, não sei, para o meu pastor, para o pastor Manuel. Ele fez uma carta, a carta foi entregue ao conselho, e o conselho me recebeu como membro num culto. Então, o próximo líder, eu não entendi se quando eu for para a glória é uma igreja ou é o céu. Eu não entendi o que é, muito bem. É uma igreja lá no... É a primeira IEQ, né? Quando acontecer isso, a próxima pessoa que vier no meu lugar, ela precisa ser membro. Precisa também trazer uma carta de apresentação, recomendação e ser membro. É isso, né? É só... E o próximo líder pode sair do meio de vocês aqui. Então, isso aí é... E vocês vão ver que tem vários incisos aqui nas competências que vão se repetir porque são têm a mesma importância, né? O inciso 2º, convocar e dirigir sobre a liderança e supervisão do pastor de áreas as reuniões do MMA. Então, dentre as atribuições do Rocha, está convocar e dirigir sobre a liderança e supervisão do pastor de áreas as reuniões do MMA. Inciso 3º, elaborar as ações e planejamento do MMA, juntamente com o pastor de área. Mais para frente nós vamos trabalhar um pouquinho mais da questão financeira, que quando envolve ações e planejamento, e às vezes quer-se um congresso ou quer um aperfeiçoamento técnico, envolve questões financeiras e vai estar regulado aqui também. Próximo. Inciso 4º, ainda do Rocha. Elaborar as escalas do MMA, comunicando com antecedência os membros do ministério, responsabilizando-se pelo cumprimento delas. Ainda sobre a competência do líder. Respeitar sempre o nível técnico musical de cada integrante do MMA. Inciso 6º. Escolher e definir o repertório musical geral, zelando sempre pelos seus aspectos teológicos,
doutrinários, ortográficos e gramaticais, observando o momento em que a igreja vive, preferencialmente alinhado com a pregação e liturgia, sob a supervisão do pastor de áreas. Próximo. Artigo 7º. O líder manter a comunhão, a unidade e o congraçamento dos membros do MMA, requerendo, sempre que se fizer necessário, a atuação do pastor de área. Às vezes existem situações que o Rocha não consegue, daí ele apela para pastor de área. 8º, produzir e disponibilizar letras, partituras e cifras ou material de apoio em áudio para todos, de forma organizada, unificada e também, preferencialmente, disponível no aplicativo oficial da igreja para acesso de todos os membros. Artigo 9º. Não é artigo, gente, é inciso. Desculpa, quando está aqui em romano, ou é capítulo ou é inciso. Ainda é de um artigo lá em cima que trata da competência do líder do louvor, do ministério. Inciso 9º. Auxiliar na organização da parte musical das cantatas e ou eventos de datas festivas da igreja, como Páscoa, Natal, aniversários da igreja local e nacional. Próximo. Artigo 8º. A equipe de som e projeção é composta por pessoas indicadas pelo líder do MMA juntamente com o pastor de área. Por exemplo, estão voltando aqui ao Betts. Às vezes, não necessariamente a gente vai remunerar ser empregado da igreja. Às vezes é voluntariado mesmo, né? Então, a equipe de som é composta por pessoas indicadas pelo líder do MMA, som e projeção. Por exemplo, nós temos o Juca lá, não é remunerado. E se passar no conselho, eu voto contra. Só um destaque de 1 segundo é que a projeção, isso é novidade, tá? 2009 não existia isso. Então esse artigo, ele é totalmente novo, assim. E veja, o que a gente está dizendo é que projeção e som não está dizendo transmissão, está dizendo projeção e som estão debaixo do Rocha. Então isso não estava regimentado antes. E aí ficava num limbo, assim, né? Afinal, quem que o Juca responde? Quem que os meninos respondem? Quem que o... E ficava nesse que não sabe, não tinha nada... Lembra que eu falei na minha fala inicial? Não tinha nada claro, agora está claro. Então veja ali, né? Eu acho que é o próximo, Juca. O próximo artigo. É mais um ainda. Isso, então a equipe de som e projeção é composta por pessoas indicadas pelo líder do MMA. Então, o Juca, quando ele for convidar alguém para estar na projeção, antes ele tem que conversar com o Rocha, que hoje é o líder do MMA. Né? A gente agora normatizou. O Juca não pode sair convidando quem ele quiser, respeitando esse artigo, ele vai procurar o Rocha, vai alinhar com o Rocha. Mas um detalhe, qual que é a distinção entre projeção e transmissão? Não, mas ela vai estar disposta no regimento interno ou vai ser da igreja? Não, nesse regimento não está porque a gente não trata a transmissão. Transmissão que vai para a internet. A transmissão a gente entendeu que vai estar num regimento que a gente está querendo trabalhar de comunicação. A comunicação. Tem um regimento de comunicação. Deixa eu falar no microfone. A primeira IPIC tem um regimento de comunicação e marketing, que também está desatualizado. Lembra que eu falei que a gente vai atualizar tudo? A equipe que organizou entendeu que transmissão é a equipe de comunicação, que é onde o Alan Falcone lidera, enfim. Então vai estar no regimento lá de comunicação, tá? Parágrafo único. Então, esse artigo 8º tem um parágrafo. Como só tem um parágrafo, não é parágrafo primeiro. Seria primeiro se tivesse mais. Parágrafo único. A equipe de som e projeção auxiliará o pastor de área e o líder do ministério sempre que se fizer necessário nos ensaios, cultos, eventos e treinamentos. Aqui a gente está querendo dizer o seguinte, às vezes tem ensaios que há necessidade desse pessoal aqui. Então, está regulamentado. A Bruna, né? Deixa eu dar o microfone, Bruna. Está sendo gravado, daí se você falar... não.
Vou tentar, sei lá. Para você, aliás, amigo. A equipe de som da transmissão está dentro de qual equipe? Da de projeção ou a de comunicação? E Arthur, vai sair do seu grupo, então. Tá. Lembrando que o pastor falou que ainda tem um outro regimento da comunicação, né? Próximo, artigo 9º. Agora compete aos instrumentistas. Algumas coisas vão se repetir, né? Por exemplo, inciso 1º, ser membro e ativo na igreja em comunhão com Deus e frequentador regular dos cultos. Então, já discutimos bastante isso quanto ao líder, né? E é a mesma discussão. Inciso 2º, participar, instrumentista nós estamos falando, né? Quem que é instrumentista aí, erga a mão. É isso. Às vezes a repetição, né, de mais de um, né? Um faz várias coisas. Participar da audição técnica obrigatória conduzida pelo líder de louvor, né? Líder de louvor, avaliando o domínio do instrumento, a linha A. Lembra que eu falei de a linha no esqueleto, quando se divide o inciso? A linha A, domínio do instrumento. A linha B, nivelamento técnico mínimo, como leitura de cifra e sincronia em ensaio. A linha C, postura ministerial, como reverência e trabalho em equipe. A linha D, período probatório de 1 mês em ensaios, sem participação em cultos para nivelamento final. Então, compete ao instrumentista. Então, o instrumentista na linha D que trata de uma pessoa nova na equipe que a gente precisa de um período probatório, né? Tá? Eu vou só complementar, porque lembrar o espírito por trás. O que a gente quer corrigir com isso? Às vezes alguém fala assim, nossa, fulano entrou e já está tocando. E o outro, o Rocha, deixou 2 meses para tocar. E daí, o que é isso? Ruído. Tratamento diferenciado. Para um fez isso e para o outro não fez. E aí, esse ruído vira problema interno. É um grupo grande. Nosso grupo tem quantas pessoas? Tem 44. Então, a gente não quer que o líder de louvor seja parcial. A gente quer que ele seja imparcial e que todo mundo fala, ele é justo. Então, o que a gente está dizendo a partir de agora vai ter um protocolo de 1 mês, onde ele vai avaliar domínio do instrumento, nivelamento técnico mínimo, postura ministerial e esse período probatório. Isso vai servir para todos. É a partir de agora. Antes, a Fran entrou, talvez ela não teve isso, ou não sei quem. Antes não tinha essa regra. Não existia isso no regimento, agora existe. Então, a partir de agora, o Guilhermezinho Morosini quer começar a tocar no louvor. Ele vai passar por isso, assim como o Samuel Merlini. Assim como todo mundo que chegar vai ser igual à régua. Não sei se daria para colocar nesse 1 mês aí, se é tipo 1 mês todo domingo ou se tem tipo um domingo a cada tal, porque na escala não é todo instrumentista que toca todo domingo. Não sei se dá para deixar mais claro essa parte. Não é essa questão. Não é essa questão. Ele vai entrar como membro do Ministério MMA e durante os ensaios ele tem-se 1 mês, durante os ensaios, probatório para ver se daí entra na escala de domingo, entra na escala... Não é essa a questão, Elison. Tá bom? Eu sei que eu estava aí no negócio, mas me veio um negócio na cabeça, porque assim, a gente está exigindo, né, uma exigência, né, aos instrumentistas que eles apresentem um domínio mínimo daquilo que eles vão fazer, seja instrumentista ou vocal. Na parte do líder do MMA, nós não colocamos um domínio mínimo, né, de música. Aí a pergunta agora já foi aprovado pelo conselho. Eu penso que é importante, na questão do líder do MMA, por exemplo, se o Rocha for para a glória ou aposentar mais cedo, a gente precisa ter alguém que seja líder do MMA, que tenha conhecimento técnico, uma formação mínima. Eu creio que, para ser líder, eu acho que isso é condição sine qua non. Não, acho que não precisa estar escrito. Eu acho que é condição sine qua non.
Se não tiver qualificação para ser líder, a gente nem deixa ser líder. Eu creio que não. É condição sine qua non, na minha opinião. Só um pouquinho. Está sendo gravado, só um pouquinho. Eu acho que comunicação precisa ser clara. E eu concordo com a Priscila, eu acho que a gente precisa ter uma escrita dizendo que a gente precisa do líder ter um nível técnico mínimo ali. Por quê? Porque pode ser que no conselho possam rodar essas pessoas. Ah, mas isso daqui é imutável, não muda e tal. Mas nós, hoje do conselho, a gente tem uma ideia de que precisa ser, já está inserindo, pronto, não precisa ter isso, mas acho que como a gente está escrevendo e está deixando bem organizadinho, eu acho que seria bem importante mesmo isso. Eu queria complementar a questão que o Alisson trouxe, porque faz sentido a dinâmica ali. Um mês, às vezes... O Alisson, desculpa. Um mês, vamos supor, eu entrei. Eu tenho que participar um mês, eu teria que vir e assistir ou acompanhar, não sei, 4 domingos onde o pessoal que está na escala está se preparando, sabe? Porque às vezes em um mês não dá tempo. Ou, daí fica entendido assim, né? A questão de um mês ali estava falando dos ensaios, né? Não da participação no culto. Né? Só uma pergunta que eu faço, Manoel. Questão de ordem. Então, esse regimento já está aprovado pelo Conselho. Tá, então tá bom. Mas agora, vendo assim, existem alguns problemas até gramaticais e pontuação que isso poderia até me comprometeria a fazer revisãozinha, que isso é o fácil da coisa, mas também todas essas inserções que nós vamos fazendo, vai poder estar nisso ou vai ter que passar novamente pelo Conselho? Então, que se for passar pelo Conselho, sabe aquela coisa, já que vai passar, a gente faz essas ações, porque não são pontos polêmicos, né? Por exemplo, não são pontos pacificados também. Colocar lá, que é a questão lá da preparação do líder MPA. Acho que fica fácil colocar lá um notório saber musical, pronto. Não precisa falar de formação específica, mas é alguma coisa assim, já resolveu. Acerta a questão também dos domingos, ali alguma coisa, e pronto, né? Eu não sei, né? Até muito boa pergunta, por questão de ordem. O objetivo aqui ele é informativo e não deliberativo, né? Porque a instância é sempre o conselho que dá essa palavra final. Porém, a gente até lá no começo eu falei, o presbítero Rodrigo está secretariando, tomando nota, e aí nós vamos levar isso certamente em consideração. Então é óbvio que surgiria um apontamento ou outro. O que a gente não pode é prometer nada aqui, né? Até eu não posso falar pelo conselho, nem o Morosini, nem o Rodrigo. Então a gente vai tomar nota, a equipe provavelmente vai se reunir e vai falar, teve esse ponto, esse ponto, esse ponto. Se a gente entender que é o caso de levar para o conselho, a gente pode levar para o conselho, mas a gente não pode falar pelo conselho, né? E aí o conselho vai deliberar a partir de, se a gente entender que tem algum comentário, algum ponto que deve ser revisto, tá bom? Próximo. Nós estamos falando do instrumentista, então o inciso 3º é formar a base instrumental que apoia o dirigente de louvor. Inciso 4º, buscar aprimoramento na técnica musical de seu instrumento. Inciso 5º, zelar da melhor maneira possível dos instrumentos de propriedade da igreja, guardando-os no local designado pela administração da igreja, e manter a organização e limpeza antes e depois de tocar. Inciso 6º, trazer suas cifras e cuidar delas sempre de acordo com as tonalidades e arranjos definidos pelo ministério. Pacífico? Próximo. Inciso 7º, seguir as cifras de acordo com as tonalidades e arranjos definidos pelo ministério. Inciso 8º, participar com assiduidade dos ensaios quando escalado ou requisitado. Inciso 9º, cumprir a sua escala e quando impossibilitado, avisar o líder com antecedência, providenciando o substituto. Esse é do instrumentista. Próximo.
Agora nós vamos para os vocalistas. Quem é vocalista aqui? Às vezes mistura, né? Tem mais de uma função. Continua a mesma coisa lá, inciso 1, de outros, né? Inciso 2, participar da audição técnica obrigatória conduzida pelo líder de louvor, avaliando domínio do instrumento, nivelamento técnico mínimo, como leitura de cifra e sincronia em ensaio, postura ministerial, como reverência e trabalho em equipe, e período probatório de 1 mês em ensaios, sem participação em cultos para nivelamento final. Próximo. Oi? O instrumento, no caso do vocalista, é o microfone. Inciso 3, formar a base vocal que apoia o dirigente de louvor. Participar com assiduidade, inciso 4, participar com assiduidade dos ensaios quando escalado ou requisitado. Inciso 5, cumprir sua escala quando impossibilitado, avisar o líder com antecedência, providenciando o substituto. Então, quem providencia o substituto, tanto nesse caso quanto no outro, é do quem nós estamos tratando aqui, no caso aqui, vocalista. Inciso 6, buscar aprimoramento na técnica vocal. Inciso 7, manter a organização e limpeza antes e depois de cantar. Só um pouquinho. Não sei se vocês repararam, lá no começo a gente falou de ações, planejamento, congraçamento, tudo. Então, muito do que está lá, está aqui. Às vezes, buscar, por exemplo, aprimoramento na técnica vocal. Então, está lá no planejamento do ministério, você entendeu? Vai ser tratado mais à frente também. Rocha. Quanto a providenciar a substituição, eu tenho sido um pouco enfático nisso, né? Porque antigamente a gente dizia assim, não vou poder participar da escala. Aí jogava no grupo assim, eu não posso ir, vai alguém aí no meu lugar. Quem é que pode? Eu não posso. Tudo bem, é uma providência. Bom, só que fica muito impessoal, porque está lá no grupo, quando às vezes tem muitas mensagens no grupo, muito aniversário, por exemplo, ou, sei lá, muita coisa, maio, né, tem esses caras que fazem aniversário em maio, tudo aí. Então fica aquela monte de mensagem, às vezes as pessoas se perdem e não viu que alguém pediu substituição. Então, pode botar lá no grupo, eu preciso de substituição para tal dia, quem pode, mas se eu sou vocalista, eu preciso entrar em contato com todos os vocalistas pessoalmente, porque às vezes a mensagem se perde lá no MMA. E daí, chega no dia, fica um microfone montado ali, igual ficou domingo passado, e não veio ninguém. O microfone ficou lá vazio, porque a pessoa que estava na escala não confirmou que não confirmou que vinha, não disse que não vinha, não providenciou substituição e não veio ninguém no lugar. Poderia ter vindo alguém e ficou o microfone vazio lá. Então procurem ser também pessoalmente. Próximo. Compete a dirigente de louvor. Quem é dirigente de louvor aqui? Priscila, Rocha, Dudu, não é? Arthur. Então, compete a dirigente de louvor ser membro e ativo na igreja, em comunhão com Deus e frequentador regular dos cultos. Participar da audição técnica obrigatória conduzida pelo líder de louvor, conduzida por ele, no caso, né? Avaliando o domínio do instrumento, nivelamento técnico mínimo, como leitura de cifra e sincronia em ensaio, postura ministerial como reverência e trabalho em equipe, período probatório de 1 mês em ensaios sem participação em cultos para nivelamento final. Inciso 3, participar com assiduidade dos ensaios quando escalado ou requisitado. Próximo. Inciso 4, cumprir sua escala e, quando impossibilitado, avisar o líder com antecedência, providenciando o substituto. Inciso 5, buscar aprimoramento na técnica vocal. Inciso 6, manter a organização e limpeza antes e depois de cantar. Você está vendo que está repetindo esse 6º aqui? Porque o que a gente vê às vezes?
O pessoal sai dali, ó, tem copo no chão, tem folha solta no chão, tem celular parado ali, o cara volta durante a pregação para pegar celular, né? Então, isso está dizendo isso, né? Inciso 7º, participar com assiduidade dos ensaios quando escalado ou requisitado. Próximo. 8º, escolher previamente as músicas, nós estamos falando do dirigente de louvor, as músicas que serão ministradas nos cultos ou eventos nos quais estiver escalado, preferencialmente alinhado com a pregação e liturgia, sob a supervisão do líder do MMA. Então, o líder do MMA também tem essa obrigação aqui, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma conversa entre as partes. Inciso 9º, garantir que todos os participantes da escala estejam cientes do compromisso, confirmando pelo aplicativo e alinhar os horários e orientações necessárias para o culto. Inciso 10º, conduzir a igreja em adoração com sensibilidade espiritual e equilíbrio, respeitando o tempo estipulado para cada parte do culto ou evento da igreja. Às vezes, volta um pouquinho. Esse inciso 10º, às vezes, quem está dirigindo o louvor, ele, às vezes, está na frente do microfone, ele fica tempo falando, pregando, esquece que vai ter uma pregação depois, né? Então, respeitando, não é que é proibido de fazer, mas é respeitando o tempo estipulado para cada parte de culto ou evento da igreja. Morosini, me preocupou uma questão dos membros novos ali. Antes de você pular para a parte financeira, tá? Sobre os membros novos. 30 dias de ensaio, tá, beleza. Isso aí vai ser aprovado pelo líder do ministério, pelo pastor, não pode participar. Está tudo implícito nisso. São competências, pastor de área, líder de ministério. Inciso 10º, conduzir a igreja em adoração com sensibilidade espiritual e equilíbrio, respeitando o tempo estipulado para cada parte do culto ou evento da igreja. Próximo. Capítulo 4, agora já estamos mudando. Saímos da questão das competências, agora dos recursos financeiros. Artigo 12. O orçamento do MMA será composto basicamente das verbas designadas e ou aprovadas pelo grupo de administração da igreja na peça orçamentária do ano em curso, ou por decisão do conselho quando não estiver na alçada do GA. Então, aqui, não sei se todos sabem o que é, mas o GA é uma decisão, um grupo formado pelo conselho, o conselho não está se reunindo praticamente diariamente. Ele tem uma alçada de valor e ele tem também sobre o que deliberar. Ele é composto hoje pelo pastor titular, 3 presbíteros em atividade, o administrador da igreja, o tesoureiro da igreja e um representante da diaconia. E eles são responsáveis também pela elaboração da peça orçamentária da igreja, que é levada ao conselho, e o conselho aprova ou não a questão da peça orçamentária. Então, quando lá na frente, no começo, nós falamos das reuniões ordinárias do presbitério, e quando a gente fala aqui de aperfeiçoamento técnico, às vezes é um congresso ou alguma coisa que precisa ser feito, mas para ser feito, ele precisa contemplar. Se precisar de dinheiro da igreja, ele precisa estar contemplado no orçamento da igreja. E tem que ter um projeto, e mais para frente a gente vai ver, que tem que ter um planejamento e um projeto. Não é chegar e dizer, eu preciso de tanto para fazer isso. O que é isso? A gente precisa saber o que é isso. Então, o inciso primeiro diz assim, todo aperfeiçoamento ou evento do MMA deve estar proposto num planejamento e ou projeto que deve ser encaminhado ao GA até o mês de outubro para ser executado no ano subsequente. Então, o mês de outubro, geralmente, o GA elabora a peça orçamentária da igreja como um todo, e em novembro é levado ao conselho para aprovação, né? Então, todo aperfeiçoamento e evento do MMA deve estar proposto num planejamento e ou projeto que deve ser encaminhado ao GA até o mês de outubro para ser executado no ano subsequente. Mas, às vezes, surgem casos eventuais ou emergenciais,
que é o que está legislado a seguir. Casos eventuais ou emergenciais devem ser solicitados pelo pastor de área ao GA e ou ao conselho da igreja, que às vezes só o GA não tem alçada para deliberar sobre isto. Próximo, disposições finais. O conselho da igreja regulará os casos omissos. Tem casos que a gente está omisso aqui, inclusive foram citados alguns aqui, né? O conselho da igreja regulará os casos omissos, baseando-se nas normas legais vigentes da primeira EPIC e da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Quem? Eu estou com o gorrinho agora que está frio, pessoal. A careca dá frio. Uma discussão que houve lá no grupo, que eu acho que é importante explicitar aqui, que esse artigo aí, ele atende. É a discussão assim, pastor, e casos, por exemplo, de escândalo moral, né? Fulano traiu e está tocando no louvor. Ou fulano tem vida marital, mas não é casado. Ou casos que a gente sabe, né? Situações assim. Esses casos, nós não colocamos no regimento. Porque o regimento não é para ser um farisaísmo. Não é para ser assim, olha, a pessoa tem que vir com a roupa cor-de-rosa e azul, e a bermuda tem que ser pelo menos até o calcanhar. Senão, aí deixa de ser regimento. O regimento não é para ser uma coisa rígida. Existe os casos omissos. Prioritariamente, eles são trabalhados a nível do pastor de área, que é a pessoa que tem o ofício pastoral, né? Então, aconteceu um caso de traição, que se tornou público. É um caso de disciplina. A gente tem a parte que diz respeito às ordenanças disciplinares ou disciplinárias que o conselho tem que seguir. Inclusive, o conselho não pode decidir o que vai fazer, tem todo um protocolo para se instaurar, né? Casos de uma pessoa que chega sempre atrasado. Não está aí. Se você sempre chegar atrasado, vai ser, né? Então, isso vai ser trabalhado com o pastor de área e com o líder de área. Casos, como eu falei, de ordem moral ou de ordem... Uma pessoa que efetivamente não está arrumando as coisas, não está seguindo esse regimento. O que a gente está fazendo? A partir de agora, a gente vai seguir esse regimento, né? Tem que ser membro da igreja. Então, o que vai acontecer? Se alguém hoje está tocando no louvor ou está cantando no louvor e não é membro da igreja, com muito amor, carinho, temor e tremor, nós vamos chegar na pessoa e falar, querido, foi aprovado um regimento. Este regimento agora é a regra padrão, ela serve para todos. Você hoje não está regularizado, então a gente quer dar oportunidade para você regularizar a situação. Vamos nos tornar membros? A gente vai dar oportunidade. Se a pessoa fala, não, tá bom, eu vou regularizar isso. Glória a Deus, a gente conversa daí como exceção. Agora, se a pessoa falar assim, não, eu não quero virar membro. Então, agora a gente tem um regimento, então a gente vai ter que colocar ele em vigor, você não é mais membro do MMA. Você pode talvez vir como convidado dentro dos critérios que tem lá de convidado, né? Então, esse artigo 13, ele é importante. Eu falei certo, 13, né? Não é 13º. Ele é importante para esses casos. A gente não quer um regimento farisaico. A gente não quer um regimento que fique rígido, a tal ponto onde um vai ficar olhando para o outro e medindo o outro. A gente quer um regimento que tenha aquilo que nós consideramos primordial, essencial, que vai dar o norte para onde nós queremos ir, que eu acho que deu para perceber aí. E os casos omissos são primeiramente trabalhados pelo pastor de área junto com o líder do ministério e, se necessário, vai levar ao conselho para que o conselho dê as devidas tratativas. Então, isso para a gente é muito importante, porque... E agora eu quero dar aqui a palavra pastoral bem importante. Tem uma geração nova que está chegando. O Du e a Bruna, com o Arthur, têm estimulado novos musicistas e novos vocalistas. A gente tem visto no acampamento de juniores e adolescentes, nos cultos que eles têm. Isso está sendo muito legal. Isso significa que a responsabilidade nossa, que estamos no louvor hoje, ela é muito alta. Porque esses novos que estão chegando vão seguir os padrões que nós seguimos. Então, se eles olham, essa geração nova vê, são pessoas descomprometidas com a igreja, são pessoas que não são organizadas no plano de palco, são pessoas que vivem de uma forma que não é padrão, essa galerinha nova que está chegando vai entender que está tudo bem ser assim. Agora, se essa galera nova que está chegando olhar e falar, olha, são exemplos, são pessoas tementes a Deus, que têm o primeiro amor aquecido e tal, elas vão seguir esse padrão. Então, nessa virada, o atual ministério, esses 40 e poucos componentes, são muito importantes, porque eles vão ditar
o exemplo que vai ficar para as novas gerações. Eu não vou mandar mais ninguém para a glória, né? Mas assim, a gente tem que ser bom exemplo para eles. E os casos omissos estão aí devidamente orientados. Artigo 14, então, esse regimento já entrou em vigor. Próximo. Quem? Então, artigo 14, o presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho da Igreja, revogando-se as disposições contrárias. Eu quero fazer um comentário aqui. Uma coisa que eu fiquei vendo e eu não achei, e talvez esteja ali, como membro do Ministério de Adoração, de Música e Adoração. Quando ele vira membro do Ministério, e ali está dizendo que ele precisa ser membro da igreja e ativo. Isso entende-se que ele precisa ser membro de uma célula? Não precisa ser membro de célula, só da igreja. Tá. Foram colocadas algumas ponderações aqui, mas o Conselho já aprovou do jeito que está aqui, né? Foi aprovado na reunião do Conselho de 21 de março. Pastor, foi gravado aqui, né, pastor? Eu acho que a gente vai ouvir tudo de novo. E se for o caso, a gente leva para o Conselho, a gente não muda esse regimento, a gente faz uma emenda, tipo lei complementar da Igreja Nacional, que tem uma lei complementar, e daí a gente só trabalha essa questão desta emenda no Conselho. Vamos ver se a gente conversa isso. Tá? Então, vamos levar em consideração. Então, o nobre irmão aqui vai fazer a revisão gramatical, é isso? Excelente, ponto, ponto e vírgula, exclamação, ponto final, interrogação. E ortográfica também, né? Muito bem. Como é bom ter uma igreja assim. Então, meus irmãos, era isso que a gente tinha que apresentar, né, pastor? E quer fazer a derrende? Quero agradecer, então, presbítero Morosini pela apresentação. É isso, pessoal. Essa é a nossa expectativa, tá? Como eu falei agora há pouco, assim, de modo algum é ficar ali com a lupa, mas a gente quer aumentar o sarrafo, né? Sabe aquele esporte de ter que pular? Eu não sou da educação física, que nem o Eduardo e a Bruna, mas você vai aumentando o sarrafo. A gente precisa com muito carinho olhar para essas novas gerações que estão se aproximando, e eles têm que olhar na gente como exemplo. Então, contamos muito com vocês. O amor que vocês sentem pela igreja, isso é inquestionável. O compromisso que vocês têm, isso é inquestionável. Mas cada um de nós sabe as áreas em que nós precisamos melhorar. Cada um sabe as áreas em que nós precisamos estar mais comprometidos com o primeiro amor, ou precisamos organizar. Então, contamos com vocês para que continuem dando bom testemunho que vocês têm dado, mas para que sejam ainda mais zelosos nos cuidados. Na implementação, então, a partir de agora, quer dizer, ele já está em vigor desde o dia que foi aprovado pelo Conselho, essa é a regra. Mas, como Conselho, entendemos que fica complicado você cumprir alguma coisa que você não tem conhecimento. Então, agora vocês têm conhecimento oficialmente, a gente vai fazer os cortes necessários no vídeo e vai disponibilizar para os que não participaram. Eles vão ter aí, a minha orientação, Rocha, estou falando aqui publicamente, que cada um deles escreva um parágrafo resumindo. Não vai virar um legalismo, mas eu acho que é importante, né, que escreva um parágrafo, as suas percepções, se ficou com alguma dúvida. Esses inputs que foram dados, a gente não consegue garantir nada de que vai atualizar, porque a gente não pode falar pelo Conselho, a gente não tem esse poder, né? A decisão ela é do colegiado, mas nós vamos levar em consideração esses apontamentos que foram feitos, daí a gente vai ver o melhor encaminhamento. E contamos com vocês, com alegria, com empenho, com os dons que Deus deu e com esse amor fortalecido. Tudo bem? Nesse processo, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para falar com o atual líder de ministério, a atual pastora de área, que é o Rocha e a pastora Priscila. Eu, como pastor titular, seria essa última instância junto ao conselho. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Eu só vou, talvez, tenha que fazer um cortezinho ou outro, e daí a gente encaminha, assim que possível, para todos os membros. Alguma dúvida final? Senão eu vou convidar todos a ficarem em pé. Sim, Rocha. Só um detalhezinho aqui. A gente, assim que o pastor encerrar, a gente tem aqui um coffee break para a gente preparado ali, né? Atrás aqui na escada.
E eu queria dar uma palavrinha com os dirigentes de louvor ainda, porque a nossa reunião ficou para hoje. Vai ser uma reunião mais rápida, mas eu queria só dar uma palavrinha para vocês, depois do... Se não ouviram, o que o Juca está dizendo a gente colocou lá um período probatório para os instrumentistas e vocalistas, e a pastora Priscila sugeriu, com o apoio do Du, a gente vai discutir isso e colocar isso também para o líder do louvor. O Juca está apontando que não há nenhum critério estabelecido para as pessoas que estão na projeção, de alguma coisa mínima, ou de treinamento, ou de período probatório. Eu acho que a gente vai levar isso em consideração. É que projeção está no louvor e técnico de som está no louvor. Transmissão vai estar no regimento de comunicação. Isso, som e projeção está dentro desse regimento. Transmissão vai estar no regimento de comunicação. A gente leva isso em consideração. Também, repito, não podemos prometer nada, porque eu já vi gente prometendo coisa em nome do conselho, a decisão não ela é do colegiado. Então, vamos levar com muita consideração e muito carinho. Mais algum último comentário? Tranquilo? Senão nós vamos orar a Deus. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigado pela disponibilidade de cada um que acordou mais cedo nesse sábado para vir até a tua casa, até a igreja, para alinharmos, ó Pai, os nossos pensamentos. O sistema presbiteriano, nós sabemos, ó Pai, ele tem um sistema representativo, onde pessoas nos representam e tomam decisão e estabelecem um tipo de ordenança e tratativas, mas nós também queremos conversar sobre elas, nós queremos pensar sobre elas, nós queremos de uma forma colegiada chegar a uma direção, e nós queremos que essa direção seja, acima de tudo, a tua vontade, ó Pai. Nós oramos pelo Ministério de Música e Adoração. Nós sabemos da importância que eles são como vitrine para a comunidade. Sabemos, ó Pai, que existem expectativas sobre eles. Sabemos que existem comportamentos que são apropriados para estes que estão ali. Que eles não devem ser pedra de tropeço, que eles devem ser referência. E sabemos que isso é uma responsabilidade. Por isso, Pai, com muito temor e tremor, nós buscamos nesse regimento encontrar caminhos para o avanço do teu reino através do ministério. Abençoe cada membro que está aqui presente, a sua família, os seus dons. Se há entre nós pessoas que estão longe do primeiro amor, ou com o primeiro amor esfriado, que o Senhor faça aquecer graciosamente esse amor pelo Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que amando ao Senhor, todas as outras coisas ficam mais fáceis. Abençoe também os que não puderam participar presencialmente, que vão assistir posteriormente, que eles também possam compreender, esteja com a equipe que coordenou a organização desse regimento para que faça os últimos apontamentos, os últimos feedbacks que foram dados nessa reunião, e que nós possamos ser bem-sucedidos, ó Pai, no que nós esperamos com esse ministério. Abençoe-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Então, tem o coffee break aqui, e os dirigentes depois, na sequência, já procurem